E também quero mandar um abraço para o Valdir Nilan, da Sportland, que estivemos conversando ontem. Valdir Nilan agora, que é um atleta de tênis, joga tênis todas as terças lá na quadra de tênis do 7 de setembro. Tá certo? Eu quero falar para vocês algumas coisinhas que ainda ficou do programa passado, porque nós tivemos ontem uma participação intensa por telefone, e com a presença do vereador Juracir Filipim também tivemos que deixar de lado a nossa pauta. Mas é interessante que você que está me ouvindo, que o município tem uma dívida ativa, o município de Dois Irmãos. E essa dívida ativa, ela é grande. A gente às vezes não imagina, acha que está tudo em dia, as contas da população com a prefeitura, e não está, não. A dívida ativa do município chega aos 7 milhões e meio. Chegou a 7 milhões e meio em 2013. Um dos responsáveis pelo alto valor é o não pagamento do IPTU. Até o ano passado, somou 5 milhões e 715 mil. Só com o IPTU de 2013, o município deixou de arrecadar 1 milhão e 600 mil reais. Então, a dívida ativa do município é mais de 7 milhões e meio. O que é, então, a dívida ativa? Isso são todas as contas não pagas pelo contribuinte, mas que o grande número dessas contas, o grande valor desses mais de 7 milhões e meio, são os não pagamentos do IPTU. E só no ano passado, só no ano de 2013, foi deixado de pagar mais de 1 milhão e 600 mil reais de IPTU. Então, é interessante que a gente saiba isso, porque 7 milhões e meio que não entrou no cofre da prefeitura são 7 milhões e meio que não vão para obras, não vão para as escolas, não vão para o esporte, não vão para educação, enfim. É dinheiro que faz falta para a prefeitura fazer investimentos, né? E isso é bom que o ouvinte saiba, porque nós temos assim nós temos aquela ideia sempre de que a estrada tem uma via só, né? A via é só aquela que é boa para mim, né? Só aquela que eu ando, né? Mas na verdade tudo é um caminho de duas vias, uma via que vai e outra via que volta. E essa aqui, no caso, nós temos o caso de reclamar muito daquilo que não é feito pelo executivo, e o executivo fala que não tem dinheiro, e muitas vezes, né, o próprio devedor é o contribuinte, porque na verdade, o executivo não produz, o executivo arrecada, a administração municipal arrecada fundos através de impostos, né? A sua receita é através de impostos e serviços prestados à comunidade. Quando essa receita não vem, o caixa fica rapado, né? Então é bom que se divulgue esta informação para que o ouvinte saiba que também, né? Também temos, em todas as situações, temos direitos e deveres, né? Direitos de reclamar quando o executivo não funciona numa coisa em relação a nós, e dever de cumprir com aquelas obrigações que nós temos em relação à administração.
Eu só quero fechar a informação do exame da hepatite, né? Então tem alguns exames, tá, que o SUS não cobre. E é importante que quando a pessoa ganha esses exames, ela se informe exatamente com o médico quais são os exames que o SUS não cobre. Lembrando que a Secretaria de Saúde não pode cobrar esses exames. Quem cobra é o laboratório que faz, né? Então, é importante isto de saber que certos exames nem o laboratório do Estado, nem o laboratório do SUS cobre, que é o caso do ouvinte que nos ligou ontem aqui, falando daquele exame. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Quem é? Lili do bairro São Miguel. Fala, minha amiga. Eu quero agradecer a brisa que eles largaram ontem ali na Rua Cascata. Na rua? Cascata. Na Rua da Cascata. Isso. Foi colocado... Isso e eles não têm que colocar. Sim. E quero pedir a Rua Portugal ali por baixo, também precisava 2 cargas. Sim. Então, você quer agradecer a que foi colocada e solicitar que seja colocado mais 2 na rua de baixo. Isso. Tá bom, então. No bairro São Miguel, né? Isso. Desculpe, como é seu nome? Lili. Como? Lili. Ah, então tá. Obrigado. Boa tarde. Nós temos um probleminha com as ligações lá do bairro São Miguel, que ali o sinal do celular dá uns cortes, né? E aí complica um pouco. Mas eu quero falar também de um trabalho maravilhoso que é feito aqui na cidade, que é através da Liga de Combate ao Câncer. E eu quero exaltar aqui o trabalho da Liga, que tem como presidente a dona Carmen Zamboni, que essas pessoas da Liga trabalham muito, muito na ajuda das pessoas que estão sofrendo desta doença terrível. E a dona Carmen recebeu doações. A presidente da entidade, Carmen Zamboni, contou que as doações poderiam ter sido repassadas para o Hospital de Oncologia de Porto Alegre, mas o grupo decidiu repassar para o Hospital de Dois Irmãos, porque há pacientes usando a casa de saúde da cidade. Costumamos ajudar o Hospital de Porto Alegre, pois lá são atendidos pacientes nossos, mas desta vez optamos por Dois Irmãos, que também precisa de nossa ajuda. Em relação às doações que a Liga fez ao Hospital São José. E a Liga precisa de voluntários, a Liga trabalha através do voluntariado. A Liga Feminina é um dos principais suportes aos pacientes com câncer em Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval. Além de auxiliar com visitas, remédios e alimentos para as famílias mais necessitadas, as voluntárias também oferecem carinho, amor e coragem aos pacientes para conseguir manter o trabalho. O grupo conta com uma verba de 60 mil ano da Prefeitura, mas isto não dá nem para o básico durante o ano para atender todas as famílias. Então, a Liga promove eventos para angariar fundos para ajudar as famílias necessitadas. Então, quem quiser se unir ao grupo, pode procurar a Liga, a sede da Liga, ao lado da Prefeitura, na Rua Gramado, às sextas-feiras, das 14 às 17h30. Interessados também podem contribuir mensalmente. O secretário GR também manifestou sua alegria e gratidão às voluntárias. Esse gesto de doação só reforça o trabalho e empenho
com a Liga também podem procurar o grupo, né? E ressalta o trabalho das voluntárias em melhorar o atendimento ao paciente. Então, isso posto, né, aqui é bom reforçar então que a presidente da Liga fez campanha e fez doações ao Hospital São José, principalmente referente às pessoas que sofrem do câncer, né? E o interessante que aqui foi dito que pela presidente, dona Carmen Zamboni, que as famílias muitas vezes, no caso desta doença, dentro de um membro da família, precisa de ajuda sim, de remédios, exames, hospital, enfim, mas também precisa de carinho, de amor e de encorajamento, porque esta é uma hora difícil, quando a doença bate, o desespero também vem junto, né, da família e de todos os membros. E é importante, a Liga é um suporte poderoso que ajuda, né, que se empenha em conseguir recursos para ajudar essas famílias necessitadas. Então a Liga está pedindo que quem quiser ajudar de qualquer forma, ou de todas as formas de ajuda, não só com dinheiro, doações, enfim, mas também com presença, com capacidade de ajudar a transmitir carinho, amor e coragem aos pacientes. E quem quiser ser um membro voluntário da Liga, pode se dirigir às sextas-feiras, das 14 às 17 horas e 30 minutos, ali na Rua Gramado, ao lado da Prefeitura. Então, o programa faz essa referência aqui, pede esta colaboração, né, este voluntariado, as pessoas de bem de Dois Irmãos da nossa cidade, que tem tempo, que tem amor, que tem carinho pelo próximo, que quiserem ser um voluntário da Liga, a Liga está de braço aberto para receber todas as pessoas com disposição para ajudar. E parabéns à Liga que fez essa doação ao Hospital São José. Eu sempre digo que nós não vamos mudar o mundo, não. Por mais que nós quisermos, não vamos mudar o mundo. Mas nós podemos mudar sim para melhor as situações ao nosso redor, aquilo que está ao nosso alcance, dentro da nossa cidade, né? Dentro do nosso bairro, na nossa escola, enfim, no nosso clube esportivo. Aqui nós podemos mudar, aqui nós podemos fazer as coisas acontecerem melhor. Agora, fazer campanhas para outra cidade, para outros lugares, eu não vejo isso muito com bons olhos, porque nós temos muita necessidade, muita carência dentro da nossa cidade. Então vamos fazer campanha para as carências da nossa cidade. Está de parabéns a Liga em fazer esta doação aí para o Hospital São José. Mas a Liga também explicou que quando doa para Porto Alegre, é para os hospitais do câncer de Porto Alegre, que atende os pacientes de Dois Irmãos. Então, tudo bem, parabéns. Agora, fazer muitas vezes aí uma campanha para uma outra cidade, para uma outra situação, é complicado. Porque aí nós estamos deixando aquilo que está ao nosso redor de lado e estamos indo para muito longe, né, onde não sabemos nem se as nossas doações serão bem utilizadas. E os gremistas estão bem, né? Estão muito bem os gremistas. Na segunda-feira eu disse aqui ao meio-dia que eu ia torcer para uma semana alegre, uma semana boa para os gremistas. Pois bem, foi uma semana ótima para os gremistas. Ótima. Depois eu vou falar um pouquinho, se sobrar um tempinho aqui no programa, né? Se sobrar um tempinho, nós ainda falamos do Grêmio. Alô, boa tarde. Boa tarde. Flavinho, estou escutando a sua programação. Sim. E
foi comentado sobre a Liga Combate ao Câncer, né? Com quem eu tô falando? Com a Lili. A Lili. Isso. É que no dia 23 e 24 de maio, a Liga vai ter o brechó. Sim. Em benefício à Liga, tá? E o local desse brechó vai ser no pavilhão da Igreja Luterana. Certo. Então, desde já, a gente já pede a colaboração das pessoas e para comunicar, né, que nesse final de semana vai ter sextas de tarde e sábados de manhã, o brechó da Liga. Nesse dia 23 e 24, sexta de tarde. De maio. Ah, de maio, sexta de tarde. E sábados de manhã. Sábados de manhã. Isso, no pavilhão da Igreja Luterana. Tá. Aqui em Dois Irmãos, tá? E aquele chá que sempre tem, normalmente... Ah, esse chá, isso só em julho. Ah, eu fui e eu quero ir de novo. Desde já estava convidado. Sim. Lili, eu quero fazer o seguinte, eu quero comunicar as coisas da Liga, tá? Por favor, me mantenha informado, tá? Me manda aí. Toda venda, todo o dinheiro é destinado para a Liga. Sim. Tá? Desse brechó, tá? Sem dúvida. Eu quero aproveitar e quero me colocar à disposição aqui para divulgar as coisas da Liga. A Liga precisa de ajuda e nós aqui no programa estamos dispostos a colaborar. Eu acho que já é o terceiro ou quarto ano que a gente faz 2 brechós durante o ano em benefício da Liga. Tá certo. E é sempre muito assim procurado, o pessoal gosta, é muita roupa boa, barata, e também tem o benefício que a gente ajuda os necessitados. Sim, o brechó é ali, vocês vão colocar as roupas, expor as roupas e as pessoas vão lá e compram aquelas peças que têm interesse. Isso aí. E esse fundo arrecadado vai para a Liga para comprar as coisas, tantas diversas, para os necessitados. Sim, sim. Já sempre foi assim e vai continuar sendo assim, tá? Muito bem. Isso aí. Conta com a gente aqui, tá? Isso aí, obrigada. Mais perto da data eu torno a telefonar, tá? E qualquer novidade, fala com a gente. Então tá, amor. Muito obrigada. Um abraço, Lili. Isso aí, ó. As coisas da Liga, nós precisamos, a cidade tem que abraçar e tem que ajudar. Porque assim, ó, porque essas pessoas, elas fazem um trabalho maravilhoso de divulgar, de angariar fundos, né? Para ajudar as pessoas necessitadas. E olha, só quando você tem alguém na família com essa doença, é que você sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Porque se não fosse assim, não morria aí os milionários, os artistas, essas pessoas que morrem aí, como morreu há poucos dias aquele ator, o gringo lá, o Goulart lá, o Paulo Goulart, né? Que morreu, e a da dupla Leandro e Leonardo, enfim, só para citar assim, 1 ou 2 casos, porque para esses casos não falta dinheiro, e não falta hospital de recurso, e as pessoas morrem, né? Então imagina quando falta remédio, quando falta leito, quando falta alimento, né, quando falta apoio, aí a coisa realmente é muito pior. Então a Liga atua exatamente nessa faixa aí, na faixa necessitada. Por isso que a Liga deve ter o carinho de todos nós, e eu acho que nós temos a obrigação de perguntar para a Liga, olha, de que forma eu posso ajudar, né? Porque talvez um dia chegará a nossa vez, né? Olha, a leitora Venilda Martins,
fez uma colocação que na Rua Princesa Isabel, uma placa indica que o limite de velocidade é de 20 km/h. Há muitas crianças na rua e os carros e motos passam em alta velocidade. É preciso que seja colocado quebra-molas ou que alguma outra atitude seja tomada. Sábado tinha motos fazendo trilha e eu vi, diz a Venilda Martins, eu vi uma cena em que um pai quase atirou uma pedra em um dos motoqueiros porque estava andando em alta velocidade próximo de crianças. O motoqueiro ainda achava que tinha razão. Até quando vai continuar essa situação? Bem, olha, o limite de velocidade na Princesa Isabel é 20 por hora, né? E o limite em todas as avenidas e ruas da nossa cidade, o limite máximo de velocidade é 40 km por hora. 40 km por hora. Pois é, aqui é o caso da Princesa Isabel. Lá, a Princesa Isabel é aquela rua lá na frente, na Alberto Ribnich, que corta por cima do alto dos morros aqui, do Morro Dois Irmãos, né? Corta da Alberto Ribnich até a estrada Campo Bom. E depois segue em direção à divisa com Sapiranga. Mas esse é o caso da Princesa Isabel. Mas nós temos esses casos aqui, esses casos eles são pertinentes em toda a cidade. Toda a cidade nós temos problema de excesso de velocidade, nós temos ruas e avenidas aqui que é um pavor, que a placa marca 40 e o cara passa 90, 100 por hora, te atropela muitas vezes porque tu está andando na velocidade correta, gesticula. Então, quer dizer, nós precisamos passar aqui no nosso trânsito por um processo de reeducação. Ou vamos ter que aumentar as placas de velocidade da cidade, né? Dizem que o costume da sociedade faz as leis, né? Que o costume da sociedade faz as leis. Então nós vamos ter que pegar aqui na 10 de setembro, na parte asfaltada, aumentar o limite para 80 por hora, na Florestal, na Porto Alegre, né, na 25 de julho, aqui em pleno centro, na Irineu Becker. Vamos aumentar a velocidade então para 80 km por hora nessas ruas e vamos institucionalizar a nova velocidade dentro da cidade. Porque se o Detran determina que a cidade, dentro da cidade é 40 por hora, é 40 por hora. Então, são situações assim que se repetem a cada dia dentro da cidade, com acidentes, com atropelamentos, que fica uma situação difícil de transitar e de andar dentro da cidade. Se tu vai atravessar uma rua na cidade, se tu bobear, tu é atropelado. Porque não dá tempo de tu olhar para o lado e já vem um carro em cima de ti. Então, nós precisamos, dentro dessa cidade, precisa se reunir todas as lideranças envolvidas com trânsito, com mobilidade urbana, e começar um processo de reeducação dos nossos motoristas. Não falei na Sapiranga, né? E nem na Campo Bom e na Alberto Ribnich, são tudo avenidas de 100, 120 por hora. Então, precisamos reeducar a nossa população antes que muitas vidas sejam atropeladas nesta cidade.
Bueno, estamos de volta então, depois de atender aqui o telefonema, mas concluindo essa questão de trânsito, nós realmente precisamos passar por um processo de reeducação. E o departamento de trânsito da nossa cidade realmente tem que ir para a rua. Alô, boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Tudo bem? Tudo? Manda, meu amigo, quem é? Rock. Você estava falando sobre a correria aqui do centro, né? Sim. O senhor conhece São Sebastião do Caí, o centro? Conheço muito bem. E lá tu corre a 50, 60 por hora? Não. Lá tu capota o carro. E é pego pela polícia municipal. E lá em cada esquina tem 2, 3 brigadeiros. Isso. E tem a brigada municipal também. Tem. E lá tu não anda mais que 30 por hora e cada 200, 300 metros tem um quebra-mola, né? Sim. Conhece? Tem cara que vem com o carro rebaixado, tem que passar atravessado, senão ele encosta no quebra-mola. Sim. Para mim é o lugar, um dos maiores modelos para os motoristas não poderem correr. Sim. Que eu conheço por aí no Vale do Centro. Tá certo. E se fizesse isso aqui em Dois Irmãos, eu acho que ia terminar muito mais ia terminar essa correria. E Dois Irmãos é muito maior que São Sebastião do Caí. Sim. Né? Tá no centro ninguém não corre. Exatamente. É isso aí. Mas lá é assim, ó. Lá se tu correu, eles te pegam. Eles pegam. Cada esquina tem 2, 3 policiais. Exatamente. Eles se pegam. Beleza, seu Roque? Olha. Obrigado pela ajuda. É isso aí, ó. Esses exemplos, tem o exemplo de Campo Bom também aqui, e eu dizia que o departamento de trânsito precisa ir para o trânsito, e felizmente está indo, está concluindo a rótula lá do final da 10 de setembro, ali com a Pedro Gregórios e com a Wolfo Afonso Wolff, né? Afonso Wolff, Pedro Gregórios e final da 10 de setembro. Então ali estão colocando a rótula, estão fazendo os desenhos, colocando os cucurutos e estão fazendo aí esta semana. Ali é um ponto realmente estrangulado, né? Difícil de transitar por causa das convergências que tem ali para diversos lados, né? E aí o pessoal tem que ali agora, a partir de agora, vai também ter rótulo ali. Então ali está sendo resolvido. Mas tem um outro ponto levantado aí até pelo nosso amigo Saquete, que falou ali em relação ao postão, que tem uma dificuldade de estacionamento na frente do postão, que precisa-se arrumar um local ali para ter estacionamento, tem um terreno inclusive à disposição não, tem um terreno próximo ao postão que poderia se fazer um estacionamento, segundo interesse, claro, da prefeitura, mas de qualquer forma ali tem uma faixa amarela muito extensa na frente do postão, que proíbe estacionamento. Talvez deveria ser estudado o próprio ponto de táxis, a parada de ônibus, enfim, fazer um estudo ali de ter um pouco mais de estacionamento ali, justamente para os necessitados de uso do postão, né? Porque às vezes a pessoa não vai levar uma pessoa no postão e não consegue nem estacionar ali, nem chegar, né? Então, ali carece talvez de um estudo do Departamento de Trânsito para ver se justamente pode ser melhorado, inclusive, o estacionamento ali, né? Que estacionamentos tem sido um problema hoje já em quase toda a nossa cidade, mas ali especificamente por ser uma casa de saúde. E também o Saquete quer fazer um registro, agradecimento ao doutor Antônio, né? E ao enfermeiro Telmo pelo bom atendimento que recebeu a semana passada lá no postão. Também tem novidade
tem novidade na agricultura de Dois Irmãos. O Departamento de Agricultura e Abastecimento tem um novo coordenador à frente dos trabalhos. O técnico em agropecuária, Alan Jonathan Kuhn, assumiu como chefe do departamento na última quinta-feira. Diz ele que quero colocar em prática os conhecimentos aprendidos no meu curso. Vou trabalhar para continuar o bom contato que existe entre produtores rurais e a prefeitura. O secretário João Luiz Weber disse que a vinda do Alan para a nossa equipe é também a valorização do jovem dois-irmonense. Ele acrescenta que Alan é estudante da área e, por ter feito estágio no próprio departamento, tem plenas condições de dar andamento aos trabalhos que vinham sendo executados com muita competência pela médica veterinária Cristiane Wolff. É isso aí, meu caro secretário João Luiz Weber. Tem que colocar gente aí para ajudar a agricultura de Dois Irmãos aí, que tem mais de 500 famílias aí, que vive da agricultura e precisa de muito apoio. Esta é uma área que pouco reivindica, né? E pouco apoio recebe através de técnicos, né? Eu não quero dizer que não recebe apoio. Aí tem vários apoios, máquinas, caminhões, óleo diesel, mas técnicos para apoiar o agricultor, né? Que muitas vezes precisa de uma orientação, aí tem que pagar por ela, né? Então, tá aí, vem aí esse técnico, Alan Jonathan Kuhn, e esperamos ele, então, para ele botar a mão na terra, né? Botar a bota no esterco, junto com os agricultores aí da nossa cidade, para ver ali o que precisa, ajudar os agricultores, no sentido de que esses possam evoluir dentro das suas propriedades e se manter em suas propriedades, tá certo? Então tá feito aqui o registro. Falando em agricultores, tem aí de novo a gauchada presente na coluna de charge do jornal O Diário. E tá aí o patrão reúne os cavaleiros, né? E abre o discurso dizendo: peonada, falei com a prefeita e a nossa cancha de laço está garantida. Daí diz o outro assim, matreiro, desconfiado: mas patrão, é 1º de abril. Foi pegadinha de 1º de abril, o comunicado aqui do patrão da peonada aí, que a cancha estava garantida, né? Mas segundo o secretário João Luiz Weber disse, a cancha vai sair. A comunidade católica do bairro Vale Verde, né, a comunidade de São José, né, o padroeiro da igreja do Vale Verde, divulga os vencedores da ação Entre Amigos, sorteada durante a grande festa da comunidade lá no ACTG Portal da Serra há 15 dias atrás. Então os nomes dos ganhadores foram: primeiro prêmio, R$ 3.500 para Leonardo Kreff de Morro Reuter. Segundo prêmio, R$ 1.400 para Leandro da Rosa Garcia, de Dois Irmãos. Terceiro prêmio, R$ 700 para José Berres, de Dois Irmãos. Quarto prêmio, R$ 300 para Marcos de Lima, de Dois Irmãos. Quinto prêmio, R$ 100 para Ismael Caspari, de Mato Queimado. Olha só, lá em Mato Queimado, o Ismael comprou um bilhetinho para ajudar a comunidade
do bairro Vale Verde e ganhou 100 conto aqui, né? Oi, o pessoal aqui tá com grana, né? Vou ter que pedir um emprestadinho aí pro cara aí que ganhou os R$3.500. Leonardo Greff, do Morro Reuter, tá com a mão na bufunfa lá, né? E a comunidade católica São José do Vale Verde, né? Faz a ação e entrega os prêmios e pede pra gente divulgar ainda, que é pra comunidade saber, né, que tá tudo certinho, tudo muito bem feito lá por aquela grande turma lá que comanda a comunidade do bairro Vale Verde. Mas também quem está muito feliz é o Tenente Maicá, né, que tá recebendo aí os seus pedidos, né, através da consulta popular. O Tenente Maicá e os bombeiros de Dois Irmãos estão se equipando, né, muito bem. Estão se equipando muito bem os bombeiros de Dois Irmãos. E receberam aí uma S10 que foi entregue na sede da corporação e contou com a presença de autoridades locais da região, principalmente do Comando Militar. O comandante Tenente Maicá Severo agradeceu à comunidade por ter escolhido a demanda da segurança pública. Também disse o comandante que queria agradecer, né, fazer um agradecimento especial ao efetivo dele, que trabalha incansavelmente para reivindicar as votações na consulta popular. Então, em poucos meses, os bombeiros receberam 3 novos veículos, uma caminhonete, uma ambulância e um caminhão. Com isso, conseguimos renovar nossa frota. Estes nossos novos veículos vieram para que possamos prestar um bom atendimento à comunidade, disse o comandante Maicá, de que também reforçou que o governo do estado está cumprindo com a promessa e repassando o que a comunidade escolhe, né? E também o comandante Maicá também está apertando aí num pedido que ele tem para fazer uma garagem nova, para abrigar esses veículos, né, veículos novos que os bombeiros estão recebendo agora, né, que foram 3 nos últimos meses. Então o comandante Maicá, mais uma vez, reforça que precisa agora guardar esses veículos e cuidar bem deles, né? Por isso está pedindo à prefeitura que faça uma cobertura, um telhado, uma cobertura para abrigar esses carros, já que a atual não é possível de abrigar todos esses veículos que o comando dos bombeiros tem hoje na sua frota. E também na próxima terça-feira, dia 8, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, ocorre a assembleia que definirá as novas prioridades para Dois Irmãos. Toda a comunidade está convidada a participar. Então é interessante, né? Interessante que se vá no dia 8 às 19 horas na Câmara de Vereadores fazer as novas votações das novas prioridades para a consulta popular. Que aí poderá vir serem atendidas novas necessidades da comunidade de Dois Irmãos através da consulta popular junto ao governo do estado.
Que a BR-116 é um perigo para todos nós sabemos, né? Eu, particularmente, evito transitar na BR-116. Evito muito. Hoje uso os caminhos alternativos que tem para não andar pela BR-116. Mas eu digo isso porque o DENIT pode fazer novo acesso ao bairro Travessão. Ontem pela manhã, o secretário João Luiz Weber apresentou ao engenheiro Luciano uma alternativa de fazer um refúgio no centro da pista, no modelo da entrada para Ivoti, para facilitar a entrada de veículos para o lado da escola e creche. Se isso for feito, as duas laterais terão que ser alargadas também. Para fazer esta obra, o DENIT estima que custará uns R$400 mil, ressaltou o engenheiro. E os moradores do bairro Travessão estão preocupados com a alta velocidade na BR-116. Na manhã de quarta-feira, como falei, representantes do bairro e da prefeitura reuniram-se com o engenheiro Luciano Santarém, do DENIT, para discutir alternativas de melhorar a passagem de veículos e pedestres no local. Então tem várias ideias aí na discussão e lembrando que esse trevo em discussão, esse acesso em discussão no bairro Travessão não é na entrada da Alberto Ribbenich ali, é lá na frente do portal, na frente da igreja São João, ali que tem creche, escola ali. Então ali é que está em discussão, que os moradores estão preocupados, inclusive quando tem que atravessar a rua, quando tem que atravessar a BR, os ouvintes têm um perigo e uma dificuldade enorme. Moradores, então, lá do Travessão, estão muito preocupados com o perigo de atravessar aquele trajeto lá, né? E o engenheiro Luciano comentou que uma das medidas mais rápidas e baratas seria a instalação das lombadas eletrônicas. Mas voltou a dizer que o Ministério Público Federal proibiu a instalação de equipamentos entre São Leopoldo e Morro Reuter, essas lombadas eletrônicas. Então elas estão proibidas. Então o engenheiro diz que seria o mais barato e mais rápido para diminuir a velocidade naquele ponto era colocar as lombadas eletrônicas, os limitadores de velocidade, né? Mas isso está proibido pelo Ministério Público e não é possível. Além disso, ainda existe um projeto de duplicação da BR neste trecho, onde consta a colocação de uma rótula e outras coisas. Mas esse é um projeto que vai levar vários anos até ser executado. Então, as lombadas eletrônicas não pode porque está proibido pelo Ministério Público Federal. A duplicação da BR-116... O vereador Juracir Filipim me disse que ia terminar esse ano já para a Copa do Mundo, mas nós estamos em 2014 e nada de fazer. O engenheiro do DENIT disse que esse projeto vai levar vários anos. Então, a situação ali tá na mão de Deus ali, pelo que os moradores precisam se benzer antes de atravessar a BR-116, né? E o morador João Basílio disse que já encaminhou um pedido para a Polícia Rodoviária Federal para que provisoriamente fossem colocados cones entre a Capela São João Batista e o Shopping Portal da Serra, para reduzir a velocidade dos veículos.
são muitas as pessoas que cruzam a BR-116 por aqui para irem à igreja e para irem na sociedade e na escola também. Da maneira como está a rodovia hoje, é um perigo, ressaltou o morador. Então é isso, né? Antes de atravessar a BR-116, uma olhada para todos os lados e uma oraçãozinha vai ajudar, porque o perigo é iminente. Ronda a BR-116, principalmente ao pedestre, aquele que vai atravessar a rua, a rodovia federal, né? Mas assim, ó, pelo que dá para ver aí, o movimento é forte lá dos moradores do Travessão e tem que ser forte. Cada vez mais tem mais gente pedindo para que seja olhado o BR-116. Alô, boa tarde? Alô, boa tarde. Não recebi boa tarde. Alô, boa tarde? Boa tarde, Opa, Márcio. agora eu recebi o boa tarde. Com quem eu falo? Com o Márcio, pintor. Ô, seu Márcio Dapper, pintor. É, Como é que estamos? tranquilo? Pintando Ainda muito? Pintando muito. Saindo da cirurgia de segunda no Hospital dos Dois Irmãos, bem atendida, bem. Uma ótima equipe de médicas, as enfermeiras também são muito boas para trabalhar e dá uns parabéns para eles. Tu quer agradecer o hospital. Sim, muito ótimo. O que foi a cirurgia, seu Márcio? Hérnia? Hérnia? É. Ah, beleza. E aí, já tá bom? Tá pronto pro trabalho? Não, uns 2 meses ficando essa mura. 2 meses de molho? É, eu não quero fazer de novo. Ah, não quer fazer de novo. Não, uma vez chega. Então agora na